doutorado sanduíche na Universidade Aberta em Lisboa, Portugal, né? Mestre em Educação e bacharel em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Passo Fundo. Licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência e interesse de pesquisa nas áreas de inclusão digital, educação à distância e formação de professores. É coordenadora do Laboratório de Cultura Digital, LabCult, do SEAD UDESC e representante das instituições de ensino superior estaduais na Associação Universidade em Rede, né? A gente conhece pelo vulgo, pela vulga abreviação, né, de Unirede, tá? Karina, obrigada, né? E é contigo, eu que vou fazer a mediação, vou ficar atenta aqui no chat, de maneira que você possa fazer a sua apresentação tranquilamente, tá bom? Bom, então, bom dia a todas e todos. Kátia, muito obrigada pelo convite, né? Agradeço em teu nome também, em nome do Valdir. Obrigada, né, por fazer parte desse seminário temático, que é um movimento tão importante, né, para os programas de pós-graduação, e também a temática que está sendo discutida, né, nesse momento. Eu vi que no chat tem pessoas de vários lugares, né, Rio de Janeiro, Pará, São Paulo, Goiás, Piauí, enfim, são muitos, é muito interessante a gente poder falar para um público assim tão diversificado e também tão qualificado, né? Então eu espero que a gente tenha momentos assim interessantes, né, de diálogo aqui, de trocas e de alguns estudos que eu tenho feito no âmbito da inclusão digital. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim, sem problema, Karina. Pelo menos para mim está ótimo. Consegue visualizar bem? Porque se eu vou tentar maximizar, mas aí eu não vou mais enxergar nada, né? Mas eu já tentei e ele ficou com a tela preta. Só confirma se fica melhor assim. Vamos ver agora. Qualquer coisa eu chamo você, tá? Tá, ok. Então, pessoal, a minha ideia é falar um pouco, então, sobre inclusão e exclusão digital, né, e os seus desdobramentos nos processos educativos. Vou falar um pouquinho das minhas experiências com esse tema, até para vocês saberem da onde que como que eu comecei a pesquisar isso, para além da descrição do currículo Lattes, né, que a professora Kátia fez agora. Eu comecei como voluntária de um projeto que chamava Mutirão pela Inclusão Digital, da Universidade de Passo Fundo, minha cidade natal, no interior do Rio Grande do Sul, quando eu estava concluindo o meu curso de graduação, em 2004. Depois disso, em 2006, eu dei início à minha pesquisa de mestrado, em que eu, no programa de pós-graduação em educação, também da Universidade de Passo Fundo, em que eu pesquisei um projeto, eu visitei as escolas da rede municipal para um projeto sobre um programa de formação continuada que essas escolas tinham participado, para saber os desdobramentos disso na prática pedagógica das escolas, né? Fiz um acompanhamento pós essa formação continuada. Depois disso, no doutorado, já na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu trabalhei com um projeto sobre inclusão digital na formação inicial de educadores, na modalidade à distância, né? E todo o potencial pedagógico que essas tecnologias digitais trazem e já oportunizam num processo formativo que acontece mediado, né, pelas tecnologias no âmbito da educação à distância. Em 2014, eu ingressei como professora efetiva da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, e concluí agora, em 2020, uma pesquisa em que eu visitei as escolas de Florianópolis para também conhecer um pouco da realidade desses processos de inclusão digital que aconteciam nessas escolas. Como eu vim para Florianópolis a trabalho, eu sentia muita falta de conhecer a realidade das escolas, né? E por isso eu propus essa pesquisa, que teve uma duração de 4 anos, foi uma pesquisa de fôlego, né, digamos assim, porque visitamos 14 escolas, mas foi muito importante, são resultados, assim, para mim, como pesquisadora, né, professora dessa comunidade, né, enfim, dessa instituição,
que me trouxeram subsídios importantes. E agora também, em 2020, nós criamos um laboratório de cultura digital na UDESC, em que eu me tornei coordenadora, e é um laboratório que congrega vários projetos, tanto de pesquisa, de extensão, de ensino, enfim, que tratam sobre, que de modo geral, acontecem nesse contexto da cultura digital, né? Mas a minha ideia, então, hoje é falar um pouco sobre inclusão digital, e para a gente falar sobre inclusão digital, necessariamente a gente tem que falar sobre o acesso às tecnologias, né? Essa aqui é uma pesquisa TIC Domicílios. Ela é uma pesquisa de 2019, os dados foram publicados agora na metade do ano, né? Eu acho que junho, não me recordo. Mas vejam que interessante, né? Esse gráfico mostra, então, o percentual do total de domicílios que possui computador, né? Em 2019, 39% dos domicílios brasileiros possuem computador, né? Se a gente vai dar uma olhada por classe, a gente pode identificar que 95% e 85% das classes AB e 14% das classes DE. Então, quanto maior a vulnerabilidade social, menos acesso às tecnologias em seu domicílio. Aqui é o acesso à internet, né? A gente pensa, a partir da nossa bolha, que o acesso ele acontece de forma equitativa, mas não, né? 71% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet, né? Nós temos aqui o mapa de acordo com as regiões, mas mais uma vez vejam por classe, né? 50% das classes DE possuem acesso à internet em seus domicílios. Nós tivemos um acréscimo comparado aos anos anteriores, né? Então, de 2017 para 2019, tivemos um aumento de 20%, mas ainda é a metade do acesso que as classes das classes AB, por exemplo, que possuem 99%, 95% de acesso. Aqui são os dispositivos utilizados para acessar a internet. 99% dos usuários fez acesso por meio do telefone celular, 42% por meio do computador, 37% televisão e 9% aparelho de videogame. E aqui uma síntese que a própria pesquisa traz que eu achei bem interessante. 1 a cada 4 brasileiros não usa a internet. 47 milhões de brasileiros, 47 milhões de não usuários, né? 26% não utilizam a internet. 134 milhões utilizam, né? Um total de 74%. Usuários de internet passam dos 50% na área rural e nas classes DE. O celular é o dispositivo mais utilizado. 58% acessam a internet somente por meio do telefone celular. E na área rural, 79%, e nas classes DE, 85% concentram o uso exclusivo por meio do telefone celular. Então, vejam que são dados muito importantes para a gente pensar a exclusão digital nesse contexto de pandemia, né? Porque a gente não pode... Se hoje a gente tem um contexto em que os processos educativos, tanto da educação básica quanto da educação superior, eles acontecem por meio das tecnologias, né? Eles são mediados pelas tecnologias, nós temos que pensar que a gente não está falando de computador, nós estamos falando de telefone celular. E isso vai modificar, ou deveria modificar, a nossa prática pedagógica enquanto docentes, né? Porque nós temos que pensar não só no acesso, mas no dispositivo. E será que isso tem acontecido, né? Eu acho que é sempre importante a gente contextualizar a questão do acesso às tecnologias, por isso eu trouxe essa pesquisa, talvez muitos já devam conhecer, né? Mas eu acho que a gente precisa ter essa realidade para discutir algumas questões a partir de dados concretos, né? Mas aí eu pergunto, para além do acesso, o que de fato é inclusão digital? Né? O que a gente pode pensar sobre esse conceito
de inclusão digital. Bom, na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2015, eu me propus a fazer um estudo sobre o conceito de inclusão digital. Como eu fiz um estudo multicaso, em que eu analisei tanto a inclusão digital de educadores, né, na realidade da Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a instituição que eu trabalhava, quanto da Universidade Aberta de Portugal, eu propus, então, a realizar um estudo sobre esse conceito, o que estavam pesquisando, o que estavam falando sobre esse conceito, né? Quais eram as atualidades do conceito. Aí eu pesquisei na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, a BDTD, eu pesquisei o horizonte temporal de 2011 a 2014, encontrei um total de 12 teses de doutorado e 10 dissertações de mestrado, cujo tema falava, né, sobre inclusão digital. E também pesquisei no Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, o RECAP, também entre 2011 e 2014, e encontrei 2 teses de doutorado e 12 dissertações de mestrado que falavam, né, que pesquisavam sobre inclusão digital. Em doutorado utilizam muito a literacia digital, né? Mas, enfim, a gente conseguiu encontrar também esses estudos. Depois que eu estudei todas essas publicações, né, todas essas pesquisas, a minha leitura era sempre com base na pergunta: o que essa pesquisa entende por inclusão digital? Né? Qual é o conceito de inclusão digital trazido nessa pesquisa? Aí eu propus na minha tese o meu conceito de inclusão digital, a partir de todo esse entendimento, né, eu entendo hoje que um conceito de inclusão digital, necessariamente, ele perpassa por 3 eixos, né, por 3 dimensões. Então, para a gente pensar no conceito de inclusão digital, não é só o acesso à tecnologia, o acesso à internet. A gente tem que pensar nessas 3 dimensões. Eu proponho essa discussão para a gente hoje, né? Nesse primeiro eixo, a gente vai falar, sim, necessariamente sobre a apropriação, a fluência, o empoderamento por meio das pessoas, por meio das tecnologias, né? Então, a gente está falando também sobre o acesso, sobre as formas de apropriação, sobre a fluência tecnológica, esses elementos, assim, que são fundamentais, né, para a gente transitar por essa linguagem hipermídia que conduz, né, esse nosso tempo. A gente vai falar também nesse eixo sobre a equidade de acesso, né? Então, a gente tem ouvido muito nessa pandemia, em todos os eventos praticamente que eu participei, tem perguntas, né? Mas e quem não tem acesso? Bom, esse é o ponto fundamental de tudo, né? Mas para além do acesso, a gente precisa pensar em outras questões. E também nesse eixo, a gente pensa no reconhecimento desse potencial. A gente tem que se apropriar das tecnologias, reconhecendo que as tecnologias hoje nos possibilitam nos comunicar com outras pessoas, nos possibilitam o potencial educativo de ensinar, de aprender, e também o potencial político, né, dessas tecnologias digitais, né? Na outra dimensão, né, nesse outro eixo, eu vou avaliar que, ok, eu já domino a técnica, eu consigo reconhecer o potencial comunicativo, educativo, enfim, mas eu preciso me apropriar dessas tecnologias de forma autoral, seja individual ou coletiva, né, na produção de conhecimento ou de cultura. O que significa isso? Que eu preciso me apropriar criticamente e criativamente dessas tecnologias, porque agora nós, né, sujeitos, a gente pode não só consumir a informação, mas nós somos autorizados também a produzir, a compartilhar informações, a compartilhar conhecimentos e a compartilhar cultura. Então, nós temos um potencial nessas tecnologias e nós temos que nos apropriar delas a partir desse potencial. E, por fim, o terceiro eixo, ele indica o exercício da cidadania na rede. Não sei se dá para ver essa imagem que eu coloquei de fundo, mas é uma imagem da cidade de Florianópolis,
né, a cidade que eu vivo hoje, e a gente precisa reconhecer as tecnologias como propulsoras das transformações das nossas condições de existência, né, e exercer, de fato, a nossa cidadania na rede. Então, nós sabemos hoje que muitos movimentos, muitos processos acontecem por meio do digital. Nós temos o voto eletrônico, agora a gente está presenciando eleições virtuais de tudo que é instância, né? Acabamos de ter na minha universidade eleições para os conselhos superiores, para a direção geral. Então, é um momento que você também tem que se apropriar dessas tecnologias para fazer parte do que está acontecendo, né? E para mudar, para transformar a sua própria realidade. E nisso, eu posso fazer uso também, mudando a realidade do meu condomínio, da minha rua, da minha comunidade, do meu bairro, enfim, nós temos potencial nessas tecnologias para transformar, de certo modo, a realidade de alguma comunidade. Podemos pensar nesse jeito, né? Então, para mim, hoje a gente teria que pensar inclusão digital a partir disso. Reconhecer a fluência, ter a fluência tecnológica, reconhecer o potencial dessas tecnologias, se apropriar delas de forma autoral, né? Se colocar como um sujeito que produz conhecimento, que compartilha, e também reconhecer esse potencial transformador que as tecnologias têm para as nossas próprias vidas, né? Mas aí vem a pergunta, o que significa ser um excluído digital? Será que a pessoa que não tem acesso às tecnologias aliás, será que só o acesso às tecnologias garante um processo de inclusão digital? Na minha percepção, que eu compartilhei com vocês aqui, não, né? Nós precisamos mais do que o acesso. Mas hoje, a pessoa que tem o acesso, de que forma a gente pode compreender esses processos de exclusão digital? Eu proponho, então, que a gente pense num processo de exclusão digital, para além daqueles que não têm acesso às tecnologias, a utilização das tecnologias em uma perspectiva de consumo, né? E também um foco, né, nas mídias sociais, principalmente nesse contexto de desinformação e de fake news. Aqui tem um slide bem clássico para quem já trabalha com a comunicação e com as tecnologias, mas eu achei importante trazer para a gente só pensar nesse contexto. Hoje nós temos a coexistência de dois paradigmas comunicacionais, né? Nós temos uma convergência, né? Tanto do meio de comunicação de massa quanto da internet. A gente não sabe muito bem tudo isso que a gente está vivendo, mas a comunicação ela se modifica, ela se transforma, né? Nesse modelo dos meios de comunicação de massa, nós tínhamos, então, né, aquele modelo em que o emissor transmitia uma mensagem que praticamente era fechada por meio dos meios de comunicação, né, o jornal, a TV, o rádio, para uma ampla parcela de população das pessoas, né, para uma parcela muito grande de pessoas. Hoje, com a rede, nós temos esse outro paradigma em que cada sujeito aqui é um potencial emissor de mensagem. E isso modifica esse paradigma de comunicação, porque não há mais centralidade, né? Se o sujeito ele não emite uma mensagem, ok, não tem problema, ele faz parte da rede, né? Mas ele vai continuar nessa perspectiva de consumidor. Agora, eu só faço parte efetivamente do processo de comunicação quando eu me coloco, quando eu me autorizo a participar, né? E hoje nós estamos autorizados a participar desses processos comunicativos. Então, há uma diferença muito grande, né, desses modelos de comunicação, mas também há essa coexistência, né? O que acontece, a rede hoje, ela modifica o próprio paradigma comunicacional de massa, né? Já não é mais feito da mesma forma. O Alex Primo, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele vai dizer que cada vez é mais visível
o borramento da fronteira entre produção e consumo, né? Hoje na internet nós conseguimos visualizar isso, né? E por meio da rede foram acentuadas a liberdade de expressão e da circulação de informações, tendo em vista a simplificação das ferramentas de produção e a popularização das redes sociais. E que isso ocasionou, então, um empoderamento das pessoas desvinculadas das instituições midiáticas. Então, se antes o processo de comunicação estava centralizado nesses grandes conglomerados, né, de produção de mídia, enfim, hoje nós temos uma descentralização. E aí a gente pode avaliar pela nossa própria realidade, né? Pelos influencers digitais, pessoas que fazem uso das redes como grandes canais, pessoas comuns, né? Que são youtubers, enfim. Hoje nós temos à nossa disposição esses sites de mídias sociais que nos permitem, então, que nos empoderam para que nós também, pessoas, né, comuns, se a gente possa fazer parte, a gente possa produzir conteúdo, indiferentemente se nós somos associadas, desvinculadas dessas instituições ou não, né? Essa questão desse borramento entre a produção e o consumo, ela vai nos trazer para um contexto em que nós vivemos hoje, que é um contexto de desinformação e de fake news, né? Eu trouxe um conceito sobre fake news, em que os autores vão dizer que são artigos noticiosos intencionalmente falsos e aptos para serem verificados como tal e que podem enganar os leitores, né? Esses conteúdos encontram um terreno fértil nos sites de redes sociais, porque os utilizadores de dados tendem a confiar em opiniões formadas e moldadas por grupos influentes, né? E também os autores vão dizer que há uma ampliação do consumo de notícias por sites de redes sociais, que a ampliação do consumo de notícias por sites de redes sociais também fomenta um novo tipo de concorrência com os meios tradicionais, que as fake news elas se assentam na crise de confiança dos leitores nos veículos tradicionais. Vamos lá, eu poderia perguntar para vocês, eu não estou vendo o bate-papo agora, mas assim, quem nunca recebeu uma notícia falsa ou quem nunca, infelizmente, repassou uma notícia falsa adiante, né? Eu acho que por mais que nós sejamos pesquisadores, enfim, inteligentes, pessoas críticas, a gente sempre acaba circulando no meio dessas desinformações, porque elas nos enganam mesmo, né? É uma coisa assim que a gente vive isso de tal forma. Vou dar um exemplo. Um professor da UFSC, pós-doutor, meu Deus, a pessoa, uma referência, me mandou uma mensagem sobre uma alteração na LDB. Eu falei, não pode ser, sabe? O que está acontecendo? E aí ele falou assim, não, parece que é real. Aí, claro que eu fui buscar para ver se a informação era real ou não, e não era real. Mas, assim, a gente não está livre disso, porque a gente vive nessa... É tudo muito acelerado, né? As notícias são muito rápidas, a gente tem uma crise de confiança. Outra questão. Quantos aqui têm amigos, conhecidos, colegas que vão dizer assim, eu não assisto televisão? Ok? Não assiste televisão. Muitos, né? Então, você deixa de se informar por esses meios de comunicação, que são os tradicionais, podemos dizer assim, né? Que são os meios de comunicação de massa, e passa a se informar por meio da internet. Só que a internet é uma bolha, né, gente? A internet, ela nos informa aquilo que a gente gosta de receber, né? O Facebook, por exemplo, o algoritmo do Facebook foi chamado algoritmo da felicidade, né? Numa matéria, porque o Facebook só mostra aquilo que a gente gosta. Se a gente curte foto de cachorrinho, o Facebook vai mostrar foto de cachorrinho para nós, né? Então, se você segue... vamos lá. As redes sociais, nós escolhemos o que nós seguimos, né?
Então, se eu tenho afinidade por eu tenho, né, enfim, um lado político que vai mais para a esquerda, é claro que eu vou seguir esses canais de esquerda, né? E aí a gente poderia fazer um outro exercício. Quem aqui segue uma infinidade de canais de notícias, por exemplo, cuja percepção, né, a ideologia política seja de direita, centro, esquerda, tarará. Será que a gente realmente faz esse exercício? Será que a gente conhece a história, né, pelos dois lados, podemos dizer assim, que a gente faz esse estudo, né, sobre determinado fato a partir de um viés político e do outro a gente somente visualiza a partir daquela bolha que nós escolhemos, né? E a gente não pode pensar, por exemplo, que um canal midiático ele é neutro. Não é, né, gente? Então, assim, nós não temos neutralidade na rede, nós não temos neutralidade nos meios de comunicação de massa. E isso faz com que a gente consuma esses produtos, né, que são que têm uma intencionalidade, que moldam a nossa opinião, né? E por isso a gente vai moldando a opinião a partir das mídias, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que avaliar. E por esses canais por esses sites de redes sociais potencializarem, então, que qualquer sujeito comum hoje é um autor, é um produtor de conteúdo, é um sujeito que pode compartilhar, é um sujeito que pode virar uma celebridade, é um sujeito que pode viralizar na rede. Então, hoje, esses canais eles se tornam um terreno fértil, né, para desinformação e para fake news. Então, fica o desafio que nós temos, né, enquanto pesquisadores, enfim, enquanto sujeitos, né, enquanto professores, estudantes, de buscar sempre contrapor, verificar uma outra possibilidade, né, buscar informação em canais diferentes, né, para que a gente não reproduza essas notícias falsas, né. Isso a gente pode ver muito bem nas últimas eleições para presidente aqui, enfim, agora para as eleições municipais também. Então, a gente consegue perceber que hoje a ampliação da fake news e essa situação de desinformação que a gente se encontra, ela está muito, muito ampliada em função das redes sociais, né? Aí, o foco, por exemplo, nas mídias sociais. Então, se você não consome mais, por exemplo, os meios de comunicação de massa, não assiste televisão, não assiste jornal, enfim, você vai se informar somente pelos meios de comunicação. Você vai usar o YouTube, vai usar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, e isso é muito perigoso, né, gente? É perigoso também em função dessa bolha que eu acabei de falar, porque a gente consome aquilo que é parecido, aquilo que é confortável, né? Aquilo que não vai contra os nossos valores éticos, estéticos, políticos, econômicos, enfim. A gente vai consumir aquilo que nos faz bem, que não modifica, que não nos desestabiliza, né? Então, eu acho que a gente tem que avaliar também que a ampliação desses canais que a gente segue ou desses canais que a gente consome, ela é importante, ela é necessária nesse momento em que as redes sociais, né, os sites de redes sociais, eles são, eu acredito que uma das principais fontes de informação, né? Mas aí eu pergunto, né, qual é o potencial pedagógico das tecnologias digitais de rede para os processos educativos, né? Avaliando, então, o conceito de inclusão digital, de exclusão digital, qual é o potencial para os processos educativos, né? Eu gosto muito dessa imagem que foi criada pelo Felipe Carvalho. Felipe Carvalho, ele é um estudante de doutorado da Estadual do Rio de Janeiro, orientando a professora Edmeia Santos, e eu participei da banca dele de mestrado e ele trouxe
essa imagem para falar sobre ambiências híbridas, né? Que na percepção dele são 3 pilares e eles convergem muito, né? Vem ao encontro do que a gente estava falando sobre aquelas 3 dimensões do conceito de inclusão digital. Então, o Felipe vai dizer que a gente pode utilizar as tecnologias em uma perspectiva de fonte de informação, né? Então, as tecnologias elas podem ser recursos que nos possibilitam nos informar, né, sobre conteúdos, conhecimentos, saberes, e aí para isso a gente tem uma infinidade de recursos à disposição, e-books, artigos, sites, Wikipedia, filmes, objetos de aprendizagem, buscadores, enfim, né? Um outro pilar seria pensar nas tecnologias como sistemas de autoria. Então, pensar, por exemplo, nas ferramentas, na possibilidade de realização de atividades individuais, de grupo, né? Nós temos, então, recursos que possibilitam a criação de textos colaborativos, apresentações, planilhas, imagens, vídeos colaborativos, mapas interativos, né? História em quadrinho, enfim, e-books. A gente pode fazer muita coisa online hoje de forma colaborativa, né? E também a gente pode pensar na utilização das tecnologias como forma de compartilhar, discutir, colaborar, né? O que nós produzimos, as nossas produções. Então, para isso, nós temos, por exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem, o próprio YouTube, Facebook, Instagram, enfim, o próprio WhatsApp, blog. Então, nós temos recursos à disposição para isso, né? Aqui eu compartilho com vocês, eu esqueci de conectar meu computador na força, mas eu estou controlando a bateria. Eu compartilho com vocês um material que nós produzimos na UDESC, chama Tecnologias Digitais de Rede na Educação Infantil, Uso de Potencialidades Pedagógicas, né? Então, esse foi um material produzido por mim, pelo professor Vitor Malage e pela professora Roselene Ripa, que são meus colegas na UDESC, em que nós nos propusemos a discutir, né, as funcionalidades e potencialidades pedagógicas de 8 tecnologias digitais de rede, com foco em propostas para a educação infantil. Então, para cada tecnologia, para 8 tecnologias, para cada uma dessas 8, nós propusemos 10 possibilidades pedagógicas de utilização dessas tecnologias para a educação infantil. Então, ficou um material realmente muito rico. Ele não é um material que dá uma receita, né? Não é nada pronto, mas, enfim, a partir dos documentos orientadores, dos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, da BNCC, enfim, nós fizemos essas proposições para tentar, de certa forma, materializar algumas possibilidades de utilização das tecnologias com as crianças da educação infantil, né? Depois eu posso compartilhar o PDF desse material com vocês, tá? E aí a gente volta, então, para aquela pergunta inicial, né? Quais as implicações da inclusão e da exclusão digital na formação de educadores e os seus desdobramentos nas práticas pedagógicas, né? Bom, eu trago esse gráfico, que ele é da pesquisa TIC Educação 2018, né? Nós já temos a pesquisa TIC Educação 2019, mas essa é uma informação de 2018, em que diz que 43% dos professores cursaram uma disciplina durante a graduação sobre o uso de tecnologias na aprendizagem. Então, apenas 43%, né? Para esse contexto de pandemia, se o professor não tem uma formação pedagógica para a utilização das tecnologias, a gente pode pensar, por exemplo, que nós tivemos uma aceleração da formação técnica, né? Que o professor, então, saiba utilizar de forma técnica aquela tecnologia. Mas e a questão pedagógica, né? Esses dados já são da TIC Educação 2019, né? Que é sobre
participação dos professores em cursos, debates, palestras sobre o uso de tecnologias, né? Aqui um dado legal importante: 51 dos professores fizeram curso de educação à distância nos 3 meses anteriores à realização da pesquisa, né? E aqui nós temos, esse é um percentual das escolas urbanas, né? Eu acho que isso também é importante, né? E que 82% dos professores que lecionam em escolas urbanas afirmaram utilizar a internet para desenvolver ou aprimorar os conhecimentos sobre o uso de tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem. Então, vejam que se a gente não tem esse tipo de discussão na formação inicial, é claro que a gente vai ter que buscar por essa discussão na formação continuada, né? E eu acho que esses dados, eles nos trazem esses indicativos da formação continuada dos professores, né? Aqui, as dificuldades apresentadas pelos professores para o uso das tecnologias nas atividades pedagógicas, né? Então, 33% dos professores que lecionam em escolas urbanas afirmaram ter participado de um curso de formação continuada sobre computador e internet no último ano, né? É um número baixo, né? E sobre as dificuldades, o destaque, então, para a ausência de curso específico para o uso do computador e da internet, baixa velocidade de conexão, equipamentos obsoletos ultrapassados, número insuficiente de computador conectado à internet, número insuficiente de computador por aluno, enfim, são essas denúncias das realidades das escolas, né? Que nós já conhecemos, isso não é novidade para nós. A gente sabe que, em termos de estrutura tecnológica, muitas escolas sofrem, né, com essas ausências. E isso, de certo modo, impacta no desenvolvimento pedagógico dessas atividades que poderiam acontecer numa sala informatizada, por exemplo, e necessariamente isso vai impactar na prática pedagógica do professor. E aí, em março, nós temos um contexto de pandemia, depois, abril, maio, não sei, um contexto de ensino remoto, né, em que os professores, de forma muito acelerada, compulsória, tiveram que se apropriar desses recursos para dar continuidade nos processos educativos formais, né, que antes eram presenciais e passaram a ser mediados pelas tecnologias. Outra informação importante: alunos de escolas urbanas acessam a internet exclusivo por meio do telefone celular. Então, 98% dos alunos acessam a internet por meio do telefone celular, mas 18% acessam exclusivamente pelo telefone celular. Então, esse também é um número significativo. Nós estávamos conversando antes, a professora Cátia e eu, sobre essa realidade de que o estudante ele não tem acesso à internet por meio do computador, mas por meio de um dispositivo que é o telefone celular. E será que essas práticas pedagógicas que nós estamos desenvolvendo agora, elas acontecem, elas são pensadas para que o estudante realize por meio do telefone celular? Eu, como professora de ensino superior, quando eu peço um texto de 3 laudas para o meu estudante, será que eu estou avaliando que ele vai fazer isso num bloco de notas do telefone celular? Será que eu estou flexibilizando os formatos de entrega? Por exemplo, eu estou possibilitando com que ele escreva num caderno, tire uma foto e me envie? Será que nós estamos pensando nessa flexibilização dos formatos, considerando as distintas realidades que nós temos hoje? Né? Eu acho que fica para a gente pensar também. E aí, por fim, chegando aos encaminhamentos finais, né, o que então seria, na minha percepção, a exclusão digital nos processos educativos, né? Primeiro, a gente precisa compreender que nem todos os professores, né, os educadores, participaram de processos de inclusão digital na perspectiva, né, que eu apontei, aqueles processos de inclusão digital a partir daqueles 3 eixos, né?
a gente pode pensar que a ausência de relações das características interativas das redes, da autoria colaborativa, com referenciais teóricos do campo pedagógico, pode ocasionar processos de exclusão digital. É quando eu não consigo reconhecer esse potencial pedagógico, educacional das tecnologias, né? Quando eu não consigo associar a teoria com a prática, por exemplo. Pode acontecer também uma ausência da objetivação pedagógica das tecnologias digitais de rede, né? Essa necessidade que nós temos de construir de forma crítica e criativa os planejamentos pedagógicos, situando as tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem, e isso não é utilizar as tecnologias num momento da minha aula que está ocioso, né, ou que levar os alunos para enfim, jogar um joguinho, enfim. Eu estou realmente pensando no uso das tecnologias a partir dos conteúdos, né, do meu planejamento que eu tenho em sala de aula. Será que isso está acontecendo também? E aí, seria, então, exclusão digital nos processos educativos. Seria essa ausência do reconhecimento do potencial pedagógico das tecnologias digitais, uma possível subutilização das tecnologias digitais de rede, né? Uma pedagogia da transmissão em detrimento de uma pedagogia interativa e a utilização das tecnologias em uma perspectiva de consumo e não de participação. Eu acho que esses são os elementos que eu trago para a gente discutir, né? Me coloco à disposição para a gente continuar conversando. Deixe o meu e-mail para contato. E muito obrigada mais uma vez, né, ao Valdir e à Kátia pelo convite. Ok, Karina, obrigada, tá? Várias coisas já foram rolando por aqui. Eu vou tentar aglutiná-las, né, no sentido da gente continuar a conversa, então, tá? Então, assim, a Karina, né, ela nos brinda com toda uma reflexão com relação a essa questão da inclusão e claro, a gente fala da inclusão, né? E o seu contrário é a exclusão, né, Karina? Quer dizer, essa díade, ela se coloca quando a gente fala de um dado ou outro, né? E aí, assim, as questões que rolaram aqui, eu acho que uma das coisas bastante importantes que a gente vai ter que pensar, né, retomando um pouquinho aquilo que você disse, tá? É essa questão mesmo das formas de comunicação atualmente, né? Então, assim, eu gosto muito do Castells quando ele fala sobre a autocomunicação de massa, né? E ele vai dizer, olha, a autocomunicação de massa ela não tem mediação mais, né? Antes a gente tinha uma mídia corporativa e tal, né? Isso no início daquilo que ele chama da democracia em rede. E aí ele vai dizer, então, de que sem essa mediação é uma autocomunicação de massa e muitas vezes nós nos enleamos, né, com essa forma de comunicação, o que vai redundar naquilo, então, que são aquilo que a gente denomina como fake news, enfim, essas questões. Então, essa é uma questão importante que eu penso e é pauta para a escola, né, Karina? Ela é pauta para a escola na medida em que nós não discutimos essas questões lá, naquele espaço, nem com alunos, nem com professores, tá? Uma outra questão, essa tem mais a ver com algumas reflexões aqui, mais minha do que propriamente essa que está rolando aqui no chat, tá? Depois disso, se tiver alguém, vão colocando as questões, né? E qualquer coisa a gente abre, embora a gente tenha os tempos aqui, tá? Foi levantada também uma questão, quando você falava da comunicação, da questão assim, que hoje a gente vê as TVs, né, abertas e tal, como neutras, né? Então, assim, o ruim está na internet e todo o resto das mídias, né? Até porque há esse discurso de que eles seriam neutros, que eles fariam análise e tal dessa mídia de caráter, eu diria um pouco mais tradicional, tá? Uma outra questão, né, é o que a pessoa chamou de mídias tradicionais, né? Essa impressão de neutralidade, tá? Uma outra questão que foi trazida também, né,
é a questão assim, como é que você pensa essas problemáticas que nós vivemos, tá? Se isso teria a ver com formação inicial e a pessoa brincou com a formação não continuada, tá? Bom, e aí alguém dizia aqui, né, que na verdade essas questões todas são questões já sabidas por nós, né? De alguma maneira são problemáticas que nós sabemos, mas que, né, nós na verdade não temos estrutura, professores, alunos, etc, né? E assim, é interessante, né, Karina, porque assim, há quantos anos a gente tem falado sobre a quebra daquilo que é a pedagogia da transmissão, uma vez que quando a gente trabalha com as tecnologias da informação e comunicação, né, você quebraria, na verdade, né, aquilo que seria uma coisa mais transmissível, a gente passaria a um trabalho mais colaborativo e cooperativo, né? No entanto, as experiências elas mostram muito do contrário disso, né? Os ambientes virtuais acabam sendo repositórios de conteúdo, né? Aquilo que é o mais interessante neles, que são os recursos comunicacionais, eles são pouco utilizados, porque dá muito trabalho, na verdade, tá? Então, assim, essas são questões iniciais que foram se colocando, tá? E a gente deixa, então, aqui para você discutir um pouquinho esses pontos todos, né? Eu penso que aquelas dimensões, né, que você traz, aquelas 3 dimensões, elas são muito importantes, porque normalmente a discussão também ela tem se restringido muito àquilo que é o acesso, né? Então, assim, a gente ficou meio encantado pela discussão do acesso e esquece também dessa dimensão do exercício da cidadania, né? Enfim, que implica também pensar a questão da inclusão, tá? E o celular, né? Só voltando ao trabalho que eu estava antes desse aqui, independentemente do país, né? Pelo que nós vimos no outro trabalho, é o celular o grande, né, dispositivo que desapontou, né, nesse momento agora, de uso, principalmente pelos adolescentes e jovens, tá? Então, são essas questões, eu fiz alguns comentários, deixo aí com você também, né, para que você possa conversar um pouco mais conosco, tá? Então, pessoal, obrigada pelas interações, né, pelas perguntas, Kátia, pelos seus comentários. Enfim, estava dando uma olhada. Eu acho que num curto espaço de tempo, a gente modificou muito a nossa forma de nos comunicar, né? Eu tenho 38 anos. Eu acredito que eu comecei a acessar a internet no ano de 98, 99, não sei. Vamos pensar que seja no ano 2000, acho que é um pouquinho antes. São 20 anos, né? Então, assim, é um espaço de tempo em que a internet ela amadureceu tanto e ela modificou tanto, né? Que a gente vai pensar no nosso processo de informatização, por exemplo, a internet como a gente conhece hoje, ela é recente, né? E antes a gente tinha uma confiança muito maior nesses meios de comunicação, né? Na televisão, por exemplo. As famílias sentavam para assistir o Jornal Nacional, era o programa. As famílias sentavam para assistir o domingo, nem me lembro mais o nome agora, o Fantástico no domingo, né? Mas, enfim, era o evento da família, né? E hoje as pessoas se comunicam, as pessoas se informam de forma completamente diferente, né? E essa neutralidade das mídias, acho que essa é uma discussão que a gente pode pensar desde das principais, das teorias da comunicação, né? Em que a gente discutia a neutralidade, por exemplo, dos processos comunicativos. Mas isso foi se transformando, né? E essa criticidade que a gente tem que ter quando a gente se informa, né? Essa leitura crítica dos meios, eu acredito que sim, como a Kátia falou, tem que passar pela escola. Mas para isso, né?
tomando um gancho ali com a próxima questão, a gente precisa de uma formação inicial de professores que necessariamente não só no âmbito teórico, né, estudem a leitura crítica das mídias, mas que esses professores possam experienciar esses processos nas suas formações. Então, nós temos desafios, porque, primeiro, nós temos um currículo de formação de professores que, muitas vezes, essas disciplinas de tecnologias da informação e comunicação, tarará, elas são disciplinas eletivas. Elas não fazem parte da matriz curricular, né? A gente pode pensar que porque o estudante de licenciatura entregue um trabalho digitado, né? Ele está utilizando o Word, né? Que ele reconhece o potencial pedagógico dessas ferramentas, dessas tecnologias que estão à disposição. Eu acho que é uma outra questão. Nesses cursos de formação inicial, quando a gente tem essas disciplinas, o que é proposto nessas disciplinas? Que os estudantes façam uso de forma das tecnologias, né, que eles vivenciem processos de inclusão digital na sua formação, ou é uma discussão sobre a história da internet? Enfim, eu acho que a gente tem muitas questões na formação inicial que elas são problemáticas, né? Agora, com a reforma desses cursos, em função da Base Nacional Comum Curricular, isso, enfim, está na roda, isso vai acabar acontecendo, né? A adequação desses cursos de formação inicial em função da BNCC, talvez a gente tenha, com toda a problemática da BNCC, não quero pensar nisso agora, mas enfim, mas talvez a gente tenha que pensar de forma mais efetiva essa utilização das tecnologias para os processos de ensino, considerando que a BNCC já compreende, né, a utilização das tecnologias em várias das suas competências e habilidades, né? A formação continuada também, ela é um desafio, porque eu estou mesmo nessa semana com um curso de extensão pela UDESC. Nós tivemos 400 e poucas pessoas inscritas nesse um ciclo de palestras sobre redes sociais e educação, e ontem tivemos 100 e poucas pessoas. Então, assim, é um número expressivo, né? São 100 e poucos educadores das redes municipais, estudantes de licenciatura, que estão buscando a sua formação continuada, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem uma variedade tão grande de cursos, de eventos, de seminários, as pessoas acabam se inscrevendo e não participando, ou então participa com aquele interesse da certificação, enfim. Mas, de certo modo, tem sido espaços assim, muito ricos, né, em que a gente consegue dialogar com os professores que trabalham nas escolas, que conhecem a realidade, que estão experienciando, né, esse momento de ensino remoto. Então, tem uma outra perspectiva que é diferente da nossa perspectiva da academia, né? Sobre essa dificuldade dessa ruptura, dessa pedagogia da transmissão, isso ainda é a realidade tanto da educação básica quanto do ensino superior. Eu não sei como foi nas outras instituições, mas na UDESC nós tivemos assim muita discussão para definir que os cursos presenciais dariam continuidade na modalidade à distância. E temos muitas instituições que não continuaram, né? Que optaram por não continuar. É claro que tem questões específicas. Também. Uhum. Então, vejam, se mesmo numa instituição de ensino superior, na universidade, que a gente pode pensar que, de repente, é uma instituição de vanguarda, né? Em que nós temos professores atualizados, enfim, pesquisadores, a gente tem essa dificuldade de compreender que, por meio das tecnologias, a gente pode fazer processos de ensino qualificados, né? Que a gente não está brincando de dar aula na educação à distância, por exemplo, que a educação à distância não é menos do que uma formação presencial, muito pelo contrário. Nós já tivemos que fazer um estudo sobre todas as atividades que o professor de educação à distância faz na universidade, porque parece que a gente não, né, que a gente trabalha menos que um colega que trabalha no presencial, por exemplo. Então, eu acho assim, que essa é uma desmistificação que talvez agora, esses dias eu estava participando de um evento do mestrado com o professor Marcos
Silva, que parece que a gente evoluiu uns 30 anos na discussão sobre tecnologias agora em função da pandemia, né? Então, tudo que era muito difícil, que as pessoas tinham receio, que as pessoas tinham preconceito, eu acho que agora as pessoas estão experienciando e vivenciando, e aí esses resultados, bons ou ruins, a gente vai acabar percebendo depois, né? Mas, enfim, é um momento em que os colegas das instituições de ensino superior se colocaram, né, no desafio de ter que trabalhar de forma mediada pelas tecnologias, e com isso a gente avança nessa discussão da área, né? Mas mesmo assim não foi fácil. E se não foi fácil numa universidade que trabalha com adultos, pensem numa escola, né, numa instituição, numa rede de ensino que não tenha muito recurso, que não tenha formação continuada. Enfim, nós temos toda essa problemática que acontece no nosso país, né? Não sei se fiquei devendo alguma resposta aí, Kátia. Karina, obrigada. Daqui a pouquinho eu vou passar para a Sabrina, porque ela foi fazendo uma série de anotações também, tá? E assim, muitos elogios aqui, parabéns, você tem tocado em questões importantes e tal. E assim, eu gosto de dizer, alguém que esteja aqui, talvez já tenha ouvido eu dizer isso, tá? Primeiro que o Boaventura Santos, na cruel pedagogia do vírus, ele disse isso, né, para gente, né, Karina? Ele estava dizendo que a gente está tendo que aprender em meses o que a gente viu durante 20 anos e que não conseguíamos trabalhar, né? É claro que ele leva isso para a questão da exclusão, etc. e tal, justamente por conta do acesso e tudo mais. Mas, de fato, a gente está tendo que aprender. E, assim, o setor educação foi um dos que menos discutiu essa questão, né? Assim, a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Era assim, as tecnologias lá, né, da informação e comunicação, e nós aqui. E hoje a gente meio que, eu não digo de consequências, mas a falta desse debate fez com que, né, nós nos perdêssemos também, né? Agora a gente começa a se reencontrar nesse caminho todo, né? E assim, de maneira muito solitária, porque com a história do isolamento social, a nossa solidão ela não é só do ponto de vista daquilo que seja a possibilidade de estarmos juntos, né? Mas também a solidão no sentido de aprender e termos que aprender isso no cotidiano, tá? Eu queria também dizer assim, né? A Vera Iaconelli, que é uma psicanalista que escreve sempre na Folha de São Paulo, eu gosto muito dela, ela também disse que a pandemia ela trouxe duas lições importantes. Primeiro, a escola é fundamental, né? E pai e mãe não é professor, tá? Tanto é que o movimento homeschooling, depois disso, ele refluiu, tá? Porque muitas vezes seus próprios defensores, né, a hora que perceberam a complexidade do que é o processo ensino-aprendizagem, né, houve um refluxo desse movimento, ainda bem, né? Mas, enfim, são questões que se colocam importantes para a gente nesse momento, tá? E claro que a gente foi pego no susto, né? E aí, no susto, a gente, enfim, a gente está tendo que aprender. Mas eu vou passar para a Sabrina, então, né? A gente tem até as 10h30, horário de Cuiabá, 11h30, horário de Brasília, para a gente continuar conversando, tá? De maneira que a gente possa cumprir os horários, então. Então, vamos lá, Sabrina. Olá, eu fui ao longo da palestra fazendo as anotações, aí eu vou ler algumas perguntas, pode ser? Então, pode, à vontade. Então, eu vou falar o primeiro nome da pessoa que fez a pergunta e a pergunta. Então, o Marcelo, ele questiona assim, foi levantada a causa para a diminuição da quantidade de domicílios com computadores ao longo dos anos? Está relacionado com o acesso à internet pelo celular? Essa é a pergunta do Marcelo. Aí, a Dail. Professora, de que adianta sabermos tudo isso se não temos estrutura, nem professores e nem alunos? A Giovana. Professora, calma você... aí, Sabrina. Tá. Isso, pede para me parar. Você responde essas duas? Pode ser, né? Pode ser? Então tá, depois faço mais duas.
Marcelo, eu não sei te dizer se foi levantada essa causa, né, do porquê da diminuição, mas naquele gráfico da pesquisa TIC Educação, a gente realmente observa que há uma diminuição do acesso por meio do computador, né? E o foco está na tecnologia móvel. Eu acho que a questão da mobilidade, né, essa facilidade, enfim, do acesso a essas tecnologias possa ser um indicativo. Mas aquele computador clássico, aquele modelo computador de mesa, né, como a gente conhece, ou mesmo um notebook, ele não é mais uma referência quando a gente fala em acesso às tecnologias. Mas agora, a causa disso, realmente, eu fico te devendo. E a outra pergunta, Sabrina, eu me perdi. A outra pergunta é: de que adianta sabermos tudo isso se não temos estrutura, nem professores e nem alunos? Como a senhora vê isso? A Daí fez a pergunta. Eu acho que a gente tem que começar fazendo a nossa parte, né? Eu acho que a gente não pode, a gente tem que esperançar, que nem diz o Paulo Freire, né? A gente não pode abandonar porque a realidade é ruim. E eu gosto sempre de dar um exemplo quando a minha professora de doutorado, de orientador de doutorado, dava isso, que é a Marijane. Ela tinha uma orientanda que trabalhava numa escola do interior, né? Uma escola do campo, não tinha nada de tecnologia naquela escola. E ela criou com papelão, ela criou um mural, então era o e-mail, a caixa de e-mail de cada aluno, cada um tinha o seu envelopinho, em que todos os dias eles trocavam um e-mail, né? Ela criou com papelão o teclado do computador, então as crianças reconheciam a letra, as letras reconheciam a organização do teclado, né? Então eu acho assim que é claro que a ausência da tecnologia ela nos prejudica, né? Ela não nos permite muitas coisas, mas o que importa é a linguagem, né? E assim, uma criança mesmo que não seja alfabetizada, ela já sabe mexer no telefone celular. Ela reconhece o quê? A linguagem, né? Quando você aprende a utilizar um computador, um sistema operacional, eu aprendi no Windows. Hoje eu não uso mais o Windows, mas eu reconheço a linguagem, eu reconheço que ele funciona de alguma forma. Então, eu acho que a gente não pode desanimar, sabe? É a Daíra o nome, desculpa. Isso. A gente não pode desanimar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque mesmo com todas essas dificuldades, para quem tem o acesso, a gente tem que fazer de forma qualificada, de forma com que a pessoa se aproprie das tecnologias numa perspectiva não só de consumo, né? E aí o nosso movimento, enquanto educadores, enquanto escola, enquanto rede municipal, para buscar políticas públicas para que esse acesso seja efetivado, né? Nós temos muitas políticas para a inclusão das tecnologias da escola, desde o PROINFO, que é desde 1997. Então, enfim, eu acho que se nós não temos escolas informatizadas, a gente pode ir ao poder público para que isso aconteça, ou iniciativas privadas. Então, assim, acho que projetos a gente pode pensar coletivamente para que isso aconteça, né? Agora, nesse contexto de ensino remoto, em que a gente depende das tecnologias nos domicílios, aí é o meu total respeito ao professor, porque hoje tem professor já trabalhando em 3 realidades. Ele trabalha presencial com um grupo de 10 alunos na escola, ele trabalha na plataforma com um grupo de alunos que tem acesso à plataforma, né, que envia atividades por meio da plataforma. Ele acessa o grupo de WhatsApp dos pais para mandar atividade para os alunos que não têm acesso à plataforma, e ele também prepara atividades impressas para crianças cujas famílias não têm o WhatsApp. Então, assim, meu respeito aos professores de educação básica e a tudo que estão vivendo nesse momento, porque os relatos, assim, é desesperador você saber que o profissional está trabalhando com essas condições, né? E, assim, a violência que hoje você coloca a criança de educação infantil 2, 3 horas na frente do computador, como se essa criança conseguisse prestar atenção em 2, 3 horas. Uma criança não presta atenção numa coisa nem por 20 minutos. Para quem convive com criança, a gente sabe disso, né? E hoje escolas, principalmente escolas
particulares, acompanhei essa realidade com crianças da minha família, de horários assim, da 1h30 da tarde às 4h30 da tarde, aulas. Aula disso, aula daquilo, aula, 20 minutos de intervalo. Falei assim, meu Deus, o que é isso, sabe? O que está acontecendo? Como se essa transposição para o online, ela assegurasse algum processo de aprendizagem, né? Mas a gente sabe que não é só isso, né? Essas escolas, elas têm que dar retorno para as famílias que estão pagando a mensalidade, bem caro, né? Então, assim, são questões que a gente tem que pensar o que está acontecendo e se essa forma como está acontecendo e principalmente o que vai acontecer depois. Na escola, quando essas atividades voltarem ao presencial, né? Me estendi, desculpa, Sabrina. Eu vou acrescentar, eu sou professora da escola estadual aqui do Mato Grosso, e vendo essa realidade que nós temos na escola, né, de não ter a tecnologia, de não ter computadores para trabalhar, e no mestrado eu trabalhei utilizando o laboratório de informática, então, assim, algumas parcerias eu acabei firmando com a Polícia Federal, com material apreendido, que aí a Justiça acaba liberando esses materiais, que são, muitas vezes, de qualidade, para o laboratório. Então, é um exemplo que eu fiz aqui na escola onde eu trabalho e que eu consegui fazer um laboratório para os meus alunos através de uma parceria ali entre a Polícia Federal e a SEDUC, né? Então, é um exemplo do que a gente vai fazendo a mais do que a nossa profissão, né? Do que dar somente a aula ali. Então, assim, são ações que a gente toma frente por ver essa situação e não querer que fique ali, né? Tá cansado de ficar esperando somente do governo que não se preocupa, né? Com essa qualidade. Se movimentar, né? Muito bom. A gente acaba se movimentando, fazendo outros movimentos para ver o melhor para nossos alunos e para o nosso trabalho também. Deixa eu ler mais 2 perguntinhas. Professora, você pensa que o maior problema está na formação inicial ou na não continuada? E o app WhatsApp tem sido utilizado para ministrar aulas não presenciais. Não consegui ainda visualizar essa interação nos modelos que tenho acompanhado. Como a senhora vê isso? Salas de aula no WhatsApp? Dinar. Eu acho que a formação inicial e a não continuada, eu acho que eu comentei antes, né, que a gente precisa pensar nesses currículos da formação inicial. Acho que o professor tem que vivenciar isso logo na sua formação inicial. E é claro que a formação continuada, né, enfim, ela é necessária sempre, a gente tem que estar sempre se atualizando, então são possibilidades, mas eu apostaria muito na formação inicial, né, são 4 anos em que o sujeito está ali se dedicando para esse processo formativo, e também a questão de que na formação continuada ou não continuada, como o colega colocou, nós temos essa questão da formação em serviço, né? Então, são professores que trabalham 20, 40 horas, que além disso tem que fazer uma formação continuada. Então, a gente também entende a problemática, a maioria são mulheres que são donas de casa, que são mães, que compartilham o seu tempo com os trabalhos de casa, né? Então, assim, a gente tem que ter essa dimensão também do uso do tempo por essas mulheres, né? Sobre o aplicativo de WhatsApp, eu acho que aí é bem o que o professor Primo falou antes, esse borramento da fronteira da produção e do consumo e do público e do privado, né? Isso é um problema, porque o WhatsApp hoje ele se configura, ele é o teu número de telefone celular, ele é o teu número particular de telefone celular que você tem que disponibilizar. Pense num professor que tem, por exemplo, 9 turmas, tá? E que você tem que disponibilizar para, sei lá, 9 vezes 5, 450 alunos o teu número de celular particular, gente. Ou a escola está oferecendo um telefone celular para o professor trabalhar via WhatsApp. Então, assim, eu acho que isso é muito preocupante, né? Não é, de longe, a ferramenta mais adequada, mas é talvez a ferramenta possível, é o que talvez esteja atingindo essa população que subutiliza as tecnologias, né? Vou retrocedendo lá,
que subutiliza as tecnologias e cujo foco está na rede social, no WhatsApp, ou, enfim, poderia criar um grupo no Facebook que talvez seria mais interessante, né? Eu não estou dizendo que esses recursos não podem ser pensados como arquiteturas pedagógicas, que eles podem, mas, assim, em termos do professor, da privacidade do professor, outra questão, relato que uma colega minha é professora de língua inglesa, então ela tem inúmeras turmas, né? Cada grupo de turma com criança ainda é o acesso aos pais. Não tem hora, a orientação da escola para responder em tantas horas. Então, se é de noite, se é de manhã, se é de madrugada, você tem que responder aquilo, porque você está online, as pessoas enxergam que você está online, né? Então, isso realmente me preocupa, assim, porque o que é o trabalho hoje, né? Quais são as nossas condições de trabalho enquanto professores? Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que avaliar também. Apareceram mais umas perguntas aqui. A Célia, ela pergunta, qual a sua opinião sobre o uso de robôs na educação? Olha, Célia, na educação à distância eu já vejo um problema, né? Porque nós temos alguns recursos da educação à distância que são automatizados, né? Então, você pode fazer um questionário, o estudante vai lá, responde e o questionário é autocorrigível, né? Tem várias ferramentas que já possibilitam isso. Isso, na minha opinião, a gente facilita uma educação em massa. Mas qual é o papel do professor se não pensar na mediação pedagógica, né? Se não pensar, por exemplo, na problematização dos conteúdos, na discussão, enfim. Será que esses robôs, eles dão conta dessa mediação pedagógica que é tão necessária nesses processos de ensino-aprendizagem? Eu acho que a gente precisa avaliar, né, qual é o objetivo, enfim, qual é a finalidade pedagógica da utilização disso. O professor nunca vai ser substituído, o professor é uma figura central em qualquer processo de ensino-aprendizagem. E talvez são estratégias didáticas que possam contribuir para, mas não que isso, por exemplo, vá macular a imagem do professor, acredito que não. O Marcelo, ele traz, vi uma pesquisa do Reino Unido que devido à pandemia e as escolas fechadas por lá, há crianças pequenas desaprendendo a usar vaso sanitário, voltando para fraldar, e desaprendendo a comer com garfo e faca, voltando a comer com as mãos. Impacto maior em famílias que os pais não pararam de trabalhar na pandemia. Existem conhecimentos que não podem ser transmitidos virtualmente ou apenas falta uma pedagogia apropriada? É uma pergunta legal, Marcelo. Eu não acho que existem conhecimentos que não possam ser transmitidos virtualmente, não é isso. Mas a escola tem um papel fundamental na socialização dos sujeitos, né? Então, eu acho assim que a gente não pode, por exemplo, pensar que hoje que há possibilidade, por exemplo, da educação básica, da educação infantil ou dos anos iniciais do ensino fundamental acontecerem somente mediados pelas tecnologias, né? As crianças precisam de socialização, as crianças precisam de contato, nós precisamos de socialização. Eu não aguento mais trabalhar em casa na frente do computador, eu quero ver os meus colegas, quero interagir com os meus colegas, eu aprendo enquanto eu estou tomando um café com meu colega, eu aprendo enquanto eu estou utilizando o banheiro, né, no caso das crianças, eu estou observando as outras crianças, eu observo comportamentos, atitudes, eu aprendo com isso, né, então eu acho que há sempre formas de aprendizagem que são diferentes, mas a gente não pode, por exemplo, desconsiderar essas aprendizagens que a gente tem a partir da socialização com os outros seres humanos, né? Nós somos sujeitos sociais, nós somos sujeitos que precisamos da interação para a sobrevivência, né? Ok. Mais uma perguntinha da Josiane agora. Mesmo em um cenário de marcante desigualdade como este contexto pandêmico nos mostrou, professora Karina, qual seria o legado em termos de utilização das tecnologias de informação e comunicação na formação inicial e no cotidiano docente? E o Adejailson, ele pergunta, você considera que aulas ministradas pelo Google Classroom sejam contadas como aulas normais? Eu acho que
esse legado, eu acho que hoje nós fomos, de forma compulsória, nós tivemos que aprender a trabalhar com as tecnologias, né? Então, professores que não sabiam ou que não queriam, enfim, eles se colocaram nessa condição hoje, né? Então, eles tiveram que aprender, né? Então, é essa desmistificação da utilização das tecnologias na mediação dos processos de aprendizagem. Acho que esse é um legado. Agora, o que pode acontecer, talvez, cada vez mais processos híbridos, né? Essa mescla que acontece entre presencial e o virtual, enfim, eu acho que é uma possibilidade que nós temos aí num cenário pós-pandemia. Há quem diga que tudo vai mudar depois da pandemia, há os descrentes que acham que quem fazia daquela forma vai voltar para a escola e vai continuar fazendo daquela forma, mas eu quero acreditar que não, eu quero acreditar que nós aprendemos, né, que nós conseguimos reconhecer que as tecnologias potencializam de fato os processos de ensino-aprendizagem, que elas podem trazer processos de aprendizagem para adultos, principalmente, porque, particularmente, eu não concordo que a gente possa pensar nisso com crianças, né? Talvez com o ensino médio, mas com crianças isso me preocupa muito. E eu acredito que sim, eu não sei se a gente pode contar como aula normal, mas em que condições nós tivemos isso, né, Adejailson? Quais foram as condições reais? Será que o fato do professor ter utilizado o Google Classroom para ministrar aquela aula, significa que, de fato, aquela criança se apropriou daquele conhecimento, enfim, assistiu, de fato, aquela aula ou deixou o computador ligado e foi brincar com outra coisa? Então, enfim, são as condições, né? A gente tem que avaliar as condições com que isso aconteceu, né? Mais alguma questão, Sabrina? Não, as perguntas encerraram. Temos várias observações. Então tá, mas as observações são todas elas muito elogiosas, tá, Karina? Né? O que a gente, enfim, faz coro também, né, a essas observações, tá? E assim, para fechar, semana retrasada, eu não sei, foi antes do Exude, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas assim, nós tivemos, né, uma mesa muito interessante no Endip. E na mesa em que eu estava a professora Lucila Pes e a Rosália Duarte, né? E teve uma coisa muito legal, sabe, assim, Karina, que eu acho que a gente vai ter que começar, nós que trabalhamos com pesquisa, com as tecnologias e tal, porque a Rosália falou uma coisa muito interessante. Ela estava dizendo, olha, gente, não é que nós não reconheçamos os problemas, eles existem, né? E nós temos que, enfim, lutar para que eles sejam mitigados, minimizados, etc. e tal, tá? No entanto, é muito importante que nós consideremos as aprendizagens, né? Então, assim, a gente parece que focou só nos problemas, a gente, que eu digo, os professores, as escolas, eu estou dizendo do nosso campo, mas isso acontece com o pessoal também no campo corporativo, as pessoas também estão assustadas, as pessoas também não estão sabendo como fazer. Tá? Então, assim, não é uma coisa específica do setor educacional, nem das escolas, nem dos professores. Tá? O corporativo também não está sabendo como fazer isso, as fábricas não estão sabendo como dar continuidade à sua produção, tanto é que a gente começa agora a ter problemas com relação à produção, por conta do fechamento disso tudo, retorno, enfim. Tá? Então, assim, eu achei muito interessante quando a gente muda o foco, né? E vai dizer assim, mas o que a gente aprendeu, né? E é isso que eu estou dizendo, a gente aprendeu que a escola é muito importante, a gente aprendeu que os professores são importantes, a gente aprendeu que temos sim que debater mais o currículo com tecnologias, tá? E assim, e sobretudo, repensar o currículo da escola, porque o que é que vai ser considerado normal na normalidade que nós vivemos, né? E outro dia também a gente estava na Amped, aqui do Centro-Oeste, a Ampedinha,
E na mesa estava o professor Frederico e estava o Theo Amiel também, tá? E aí o Theo dizia, gente, esse novo normal eu não quero, porque eu estou muito cansado com ele, né? Eu não aguento mais fazer as coisas improvisadamente, tá? Então, essas são aprendizagens importantes para nós. O que você dizia, a gente está vendo que as crianças, elas se cansam com as telas. As pequenininhas, então, é o que você falou, é uma crueldade, né? Então, tudo isso nos convida a pensar, né? Agora, se a gente depois, né, da vacina, a gente voltar à normalidade e esquecermos tudo isso, aí isso será de uma crueldade profunda com possibilidades que nós temos, né, no sentido da gente ampliar as experiências, no sentido de nós debatermos melhor, né? E assim, eu sei que a gente vive um descaso e um ataque profundo à educação pública nesse país, independentemente do nível, né? Isso vai da educação infantil ao ensino superior, tá? E aí eu vou fechar e depois eu deixo você finalizar, tá? Assim, as respostas que nós temos levantado, elas têm caráter institucional, elas não têm caráter de política governamental, e não vamos ter. Né? Então, é muito importante que essas experiências nós possamos discuti-las, as soluções que foram encontradas, aquilo que nós temos feito, né? Já que tem muito a ver com as caras institucionais. Né? Eu não sei, por exemplo, se nós tivéssemos abandonado aquilo que é o impresso, por exemplo, tá? Como é que estaria o Amapá nesse momento, sabe? Então, a gente, num país tão continental, feito esse, com diferentes realidades, a gente vai ter que pensar essas diferentes realidades, tá? Então, Karina, eu agradeço muito, muito. Eu penso que nós tenhamos que mudar um pouquinho os focos, não no sentido de ser otimista, assim, sem sentido. A questão não se trata disso. Até para a gente saber quais são as lutas que a gente vai ter que empreender, né? E também queria parabenizar você, né, pela sua fala e todos os professores que estão aqui em seu nome, justamente por aquilo que você falou, tá? Ou gente resiliente, ou gente criativa, né, que são os professores e as professoras, tá? A gente tem mantido o sistema público de ensino num funcionamento mínimo em razão do nosso compromisso com o nosso aluno e com a educação pública nesse país. Se não fosse isso, as escolas, de fato, elas perderiam o espaço social que elas têm na sociedade brasileira. Né? Então, Karina, muito obrigada. Sabrina, muito obrigada pelo resumo. Valdir, obrigada a todos aqui, obrigada também pela participação, tá? E aí, Karina, né, deixamos aqui com você, então, as últimas palavras e dizendo que foi muito bom estar aqui contigo. Kátia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sabrina, Valdir, obrigada a todas e todos, né? São muitas pessoas online aqui, pelos comentários, pelas perguntas. Eu acho que eu também não gosto desse novo normal, não gosto desse termo, sabe? Eu não quero que esse seja um novo normal, mas ao mesmo tempo nós tivemos mudanças. Nós mudamos muito de março para cá. Nós temos empresas trabalhando em home office que não vão mais ter, por exemplo, um andar inteiro com, sei lá, 50 baias de computadores para os seus funcionários, né? Eu acho que o home office, por exemplo, é uma questão que vai acabar tendo continuidade. Na educação, a gente vai pensar cada vez mais sobre a questão da mediação dos processos educacionais pelas tecnologias. Então, nós teremos heranças dessa pandemia e eu concordo contigo, Kátia, a gente aponta problemas, mas a gente também tem que falar do que é bom, né? E nesse sentido, essas experiências, elas com certeza vão nos ensinar muito nesse novo contexto, enfim, quando a gente conseguir voltar para o nosso normal, né? Sair desse novo normal. Então, só fica meu agradecimento, muito, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E um abraço a todas e todos.
Ótimo, pessoal. Queria agradecer novamente a professora Karina pela essa excelente abertura. Porque foi a Kátia que indicou o nome dela, então assim, acho que as duas foram muito felizes, tanto pela indicação quanto, né, pela palestra que a gente teve. Muito obrigado, viu, professora, pelo seu tempo, pela sua participação. Bom, pessoal, só falando, então a gente já está em cima aqui, meio do horário. Eu vou só encerrar a gravação, só para a gente conseguir dividir em blocos.